Boa tarde, galera. Como vocês estão? Nesse vídeo, pessoal, vou falar para vocês sobre o nosso capítulo 4, né? Como eu falei para vocês no outro vídeo, a nossa avaliação a gente vai ver capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, certo? Esse capítulo aqui, a gente ainda não tinha visto ele, a gente ainda não tinha estudado nada sobre ele, certo? Eu mandei para vocês o slide, né? Vai mandar para vocês, vai chegar aí o slide, se ainda não chegou, vai chegar. Os slides que vai estar mostrando para vocês os pontos principais desse capítulo, certo? Esse capítulo ele não é muito extenso, ele é bem pequenininho, vai falar só sobre a conjuração mineira e a conjuração baiana, ok? Então, além dos slides, eu vou estar fazendo esses vídeos explicando para vocês, fazendo uma breve explicação sobre esse capítulo, certo? Então, hoje a gente vai ver esse capítulo para poder a gente finalizar os nossos conteúdos, ok? Então, esse capítulo vai falar sobre as rebeliões na América Portuguesa, né? As conjurações no Brasil, né? No século XVIII. Lembrando, conjuração é uma aliança, né? Entre pessoas que conspiram contra alguém, contra alguma autoridade, que tem um objetivo em comum. Então, a gente viu nos capítulos anteriores, né, algumas transformações, a questão do iluminismo, que foi um movimento que influenciou muito dentro da Revolução Francesa, né, os ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade que vinha do iluminismo influenciou muito dentro da Revolução Francesa. Então, essas mudanças aí, né, a questão do liberalismo também, que influenciou a questão da Revolução Industrial com os novos métodos de produção, né? A maquinofatura. Então, tudo isso influenciou, todas essas ideias começaram a circular e, como já era de se esperar, né, chegaram também aqui no Brasil. Essas ideias iluministas, as ideias da Revolução Industrial, as ideias da Revolução Francesa, né? E contribuíram aí para que as pessoas começassem também a lutar pela sua liberdade, né? A questão da liberdade, da igualdade, né? Então, isso gerou alguns conflitos, né? Eles influenciaram em alguns movimentos ocorridos aqui no Brasil. Entre eles, foi justamente a conjuração mineira e a conjuração baiana, né? Que é o que a gente vai estudar nesse capítulo. A conjuração mineira, como todo mundo já sabe, o próprio nome diz, né? Mineira vai estar relacionado a minérios. Então, vai ocorrer aí na região das Minas, né? Em Minas Gerais. Com a descoberta do ouro, né? Essa região ela atrai um grande número de pessoas e passou a se desenvolver a atividade mineradora, ou seja, a extração do ouro, né? Ele era extraído pelos escravizados nas margens dos rios, né? Dentro da água. E era mandado para os donos das minas. Então, o trabalho era feito pelos escravizados e mandava para os seus donos. Essa questão de enriquecer com esse ouro, né, fez com que muitas pessoas se mudassem para essa área. Atraiu um grande número de pessoas e começou a surgir os núcleos urbanos, né, as pequenas aglomerações. Começou a crescer a circulação de pessoas, né? Só que quem controlava essa atividade mineradora, justamente aqui no Brasil, era Portugal, já que o Brasil era colônia de Portugal, né? Quem comandava seria o rei de Portugal. Então, ele instaurou, alguns órgãos para fiscalizar, né? Lógico que ele não era besta, nada besta, né? Para fiscalizar essa extração do ouro, né? Então, essas políticas aí instauradas pelo rei de Portugal para fazer essa fiscalização gerou insatisfação, né, para a população brasileira. Além disso daí também, houve a insatisfação, né, com a questão das ideias iluministas estavam circulando aqui no Brasil. Aí o que aconteceu? As ideias de liberdade, né, eles não estavam tão satisfeitos com a questão do controle de Portugal e passaram a começar a reivindicar a sua autonomia, a sua liberdade. Além disso daí também, houve outro fato
que intensificou essas insatisfações, que foi a questão da derrama. Derramou o quê, tia? Derramou o quê? Derrama, pessoal, era a cobrança forçada, que fazia as pessoas que tinham dívidas. Eita, ainda bem que eu não devo. Aquelas pessoas que deviam ao governo seriam obrigadas a pagar. Só que o que aconteceu, pessoal? O Brasil, algumas pessoas, a atividade mineradora, algumas pessoas deviam muito. Como era que iria pagar a derrama? Então, eles ficaram insatisfeitos com essa cobrança forçada, né, de Portugal. Perdão pelo meu narizinho, porque a alergia tá me matando hoje. Voltando, então essa derrama seria essa cobrança forçada, né? E eles estariam insatisfeitos com isso. Eles ficaram pensando como era que iria pagar, né? O plano deles seria o seguinte: com essa ameaça da derrama, de cobranças, né, forçadas, eles começaram a entrar em conflitos. População contra as autoridades portuguesas. Lá em Ouro Preto, né, atual Ouro Preto, que na época era Vila Rica, eles organizaram um movimento que ficou conhecido como a Conjuração Mineira. E o que eles queriam? Cancelar a derrama. Eu tava devendo muito, tinha que cancelar. Perdoar as dívidas, ampliação da autonomia política de Minas Gerais, a criação de uma universidade, né? Funcionar as manufaturas na sua região e um governo de caráter republicano, na instauração da República. Essa Conjuração Mineira foi planejada para acontecer justamente no dia da cobrança da derrama. Só que o que aconteceu? Não sei como nem como não. O governo foi avisado de que ocorreria essa Conjuração Mineira, né? O governo descobriu os planos dos revoltosos e combateu os revoltosos antes mesmo de iniciar o conflito. Só que eles, mesmo enfraquecidos, né, foram importantes aí para a questão de questionar o que a coroa fazia, né? Ele influenciou as outras pessoas também a pensarem que será que aquilo que Portugal estava fazendo estava correto? Será que seria correto controlar tanto, né? Então isso foi importante. Então foi uma coisa que assim terminou antes mesmo de iniciar, né? Que foi descoberto. Aí, nessa Conjuração Mineira nós temos uma figura bem importante que a gente conhece, que a gente celebra o dia dele, inclusive foi mês de abril, né? Que é Tiradentes. Tia, por que esse nome? Tiradentes. Eu era dentista, pessoal. Tiradentes. Tiradentes. Legal, né? Como ficaria o meu se eu sou professora? Aulentes? Audentes? Vamos lá. Um dos líderes dessa Conjuração Mineira foi justamente ele, né? Joaquim José da Silva Xavier, o nosso famoso Tiradentes. Belezinha? Então, ele assumiu a culpa. Ele disse que toda a ideia da Conjuração Mineira tinha sido ideia dele. Por isso que ele foi condenado à morte. Foi morto e esquartejado, né? Na história, a gente vê a figura de Tiradentes, né? Ela foi reconstituída de acordo com as autoridades. Então, era uma figura errada, né? Então, pelos grupos dominantes. Só que, para as pessoas, para a população em geral, Tiradentes foi considerado um herói nacional, né? Por causa aí de que ele queria instaurar a república. Ele foi uma das figuras mais importantes para a instauração. Ele foi visto como uma figura importante para essa questão da instauração das ideias de república, né? A sua morte foi justamente em 21 de abril, que é o dia que a gente comemora o dia de Tiradentes, de 1792. E foi declarado feriado, né? Um feriadinho a mais. Pena que é por uma causa muito triste, né? E ele é considerado um mártir da nação, né? Uma pessoa que sofreu pela nação. Então essa é a Conjuração Mineira.
Foi por questões dos minérios, né? Mas terminou antes mesmo de iniciar, certo? Então eu vou cortar o vídeo para não ficar tão longo, pessoal. E no outro vídeo eu vou estar falando sobre a conjuração baiana, certo? Belezinha? Tchau, até o próximo.